Eu sou o Vinícius, estou na Coordenadoria de Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico de Várzea Paulista, né? E em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico, a gente está realizando algumas ações para esse mês de agosto. Na semana passada, o que a gente fez? Chamamos o pessoal da Secretaria de Obras para poder apresentar o projeto físico da Casa da Memória, né? Então, a gente está fazendo essa forcinha aí para sair, né, de vez a Casa da Memória. A gente quer muito. Estamos trabalhando já faz um tempo, né? Acho que vocês participaram de algumas ações já, como o Prêmio Trajetórias, né? Então a ideia é que no ano que vem já entregue a Casa da Memória no espaço físico. Então, nessa semana, vai ter essa conversa, esse pequeno bate-papo, e a ideia é depois a gente editar o vídeo para apresentar, vai ser disponibilizado nas redes sociais. Semana que vem a gente vai apresentar pequenos curtas do vídeo que vocês fizeram para o Prêmio Trajetórias. Então são 21 vídeos com a carinha de cada um de vocês, aí, a contribuição dessa premiação. Já na última semana de agosto, a gente convida vocês e quem mais estiver interessado, na sexta-feira, a participar da apresentação do projeto físico da Casa da Memória e também uma pequena demonstração do que vai ser essa Casa da Memória, né? Que é um espaço que vai funcionar como um pequeno museu interativo. A ideia é que vocês, a Comissão de Patrimônio, o Conselho, possam participar de forma bem ativa, né, da construção da Casa da Memória, porque a gente entende que ela só existe como um processo colaborativo, não é a Casa da Memória da Jandira, do Bruno, do Bola, né, de todo mundo. É da memória deles também, mas é de todo mundo. Então, por isso a gente procura fazer esse processo de forma coletiva, né, uma construção coletiva. Então, estão convidados no dia, 27, sexta-feira, Felipe? 20, 26? Ah, tá. Lembrando, o mês de agosto não é o mês do cachorro louco, é o mês do patrimônio histórico. Então, essa vai ser mais uma ação, sejam bem-vindos, né? Então, aqui a gente sabe, mas a gente quer ouvir de novo quem que é a Amanda, né? Qual que é a contribuição aí dentro da cultura da nossa cidade, né? Para você falar um pouco da sua trajetória, da sua caminhada. E então é isso. Lembrando que cada um vai ter 15 minutos, né? A gente também não quer engessar, não quer que vocês fiquem tão preocupados com o tempo, mas é isso. Então, para dar início, Amanda, cadê você? Tô aqui. Então, boa Opa, noite. Pode começar? Boa noite, todo mundo. Eu sou a Amanda. Sou nascida em Várzea mesmo, em 92. Então, acho que algumas poucas pessoas que nasceram em Várzea e eu sou uma. E nascida e criada aqui. Em alguns momentos estive em outras cidades, mas voltei para cá e estou aqui novamente. Minha formação é em educação física, sou professora de educação física e de outras linguagens também. E eu me identifico como pesquisadora e como musicista. Eu sou mestra em educação e a minha pesquisa é sobre o Congado em Moçambique e a história de Chico Rei em Ouro Preto. Então, é uma relação forte que eu tenho com a cidade de Ouro Preto também, morei lá. E sempre tive muita relação com o Congado e com a Folia de Reis, inclusive a primeira vez que eu vi uma Folia de Reis, eu tinha 6 anos, e ela estava passando em frente de casa, e minha mãe tinha costurado os embornais da folia. Eu sempre conto essa história porque essa história é muito marcante. E aí eu saí correndo de medo do palhaço, e eu sabia que o palhaço era o Dejanir, meu vizinho de parede, mas eu saí correndo, escondi debaixo da cama. E aí, 20 anos depois, eu fui convidada a ser o palhaço da folia lá de Acaiaca, uma cidade no interior de Minas, assim, então isso foi muito profundo. E desde 2010 eu comecei a pesquisar manifestações tradicionais, principalmente afro-brasileiras, e
integrei o Grupo Araúna, né, que minha irmã Marcinha, junto com o Vinícius, junto com uma galera aí, formou em 2011, começo de 2011, final de 2010, e aí foi nesse lugar que eu comecei a pesquisar mais, pesquisar música, pesquisar dança, e as histórias e ritos, enfim. Então, eu fui desenvolvendo essa parte musical, da percussão principalmente, e conhecendo mestres e mestras, e pesquisando, assim. E também associando com a minha prática pedagógica como professora. Daí eu escrevi um livro, né? Eu mandei um projeto para a Lei Aldir Blanc, e esse livro, na verdade, o projeto era uma pesquisa e um livro, né? Uma coisa meio megalomaníaca, né? Eu sou assim. E aí essa era a proposta de escrever, pesquisar e escrever esse livro. Então, daí que eu entrevistei 14 componentes da Luz Divina, que inclusive é a folia que eu vi com meus 6 anos, passando em frente de casa. E aqui eu entrevistei novamente aí. Novamente não, mas entrevistei essas 14 pessoas, a Jandira foi uma delas. E que daí deu o livro que eu vou mostrar aqui, né? Narrativas da Devoção, Folia de Reis em Várzea Paulista. Enfim, é isso. Acho que não sei o que eu falo mais. Tem várias coisas, mas acho que é isso. Então, você falou, né, dessa questão do livro. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que foi elaborar esse livro, né, de uma cultura que você vive um pouco, né, dessa cultura, e também de ter sido premiada, né, pelo Prêmio Trajetórias. Qual que é o sentimento, o que isso significa para você? Eu tenho uma relação muito espiritual, eu diria, né, com isso. Então, não é uma questão simplesmente prática, né, e teórica. Enfim, até mesmo quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, e eu cito isso porque tem muita relação, a minha pesquisa foi muito uma experiência, assim, espiritual, eu digo, né? Porque eu morava em Ouro Preto, em cima da mina Chico Rei, e pesquisava Chico Rei. Então, isso foi muito forte, e então sempre as questões espirituais, assim, energéticas que estão dentro do Congado e estão dentro da Folia de Reis sempre estiveram assim em volta de mim. Então, fazer isso traz uma sensação nesse lugar, assim, né? Não simplesmente uma coisa muito prática, teórica, né? Apesar de eu gostar da teoria, mas nem é esse o sentido. E sempre tive interesse de ouvir as pessoas, assim. Então, de ouvir os mais velhos e de saber a história pelas vozes dessas pessoas e isso foi o que me motivou, assim, de ouvir essas pessoas, ouvir as foliãs e os foliões, o que eles tinham a dizer e o que eles fazem, porque a gente pode procurar zilhões de textos e livros de folcloristas que vão falar o que é a folia de reis, ou que vão falar o que é congado, ou que vão falar qualquer coisa. Mas poucas pessoas escutam o que essas pessoas têm a dizer mesmo, né? A gente pode pegar aí vários teóricos famosos, folcloristas famosos, e nem sempre o que está lá escrito foi falado a partir assim do que essas pessoas falaram. Então, isso sempre foi a minha vontade mesmo de que essas vozes fossem ouvidas, assim. Tanto que o livro, a grande parte dele são as entrevistas, assim, a grande maioria. Então, eu falo que eu dei umas pinceladas teórico-poéticas, eu dei esse nome, pinceladas teórico-poéticas, para ir costurando as coisas, né, os textos. Mas quem diz e quem conta essa história, né, quem narra essa história, são as próprias pessoas que vivem essa manifestação, assim. Então, isso sempre foi acho que o meu mote, assim, um pouco de vida e tal, de
ouvir essas pessoas e valorizar a voz dessas pessoas. E aí, como que é estar do outro lado, de você ser entrevistada e também ter seu fazer artístico, cultural reconhecido? Não sei, porque... nem sei. Mas, enfim, eu voltando um pouco dessa coisa meio espiritual que eu falo, né? Se a gente acredita em missão, eu acredito numa missão, assim. A minha missão é guardar essas vozes, assim. É uma coisa que eu quero fazer sempre. Na minha vida é pesquisar. E é uma coisa que eu faço, então eu quero ouvir essa galera eternamente. Então, seja, enfim, daqui ou... Então, é uma coisa que eu quero. É como se essa coisa passasse por mim e que, né, eu pudesse mostrar num livro, alguma coisa. Então, nem sei se eu me sinto muito confortável, né, de ser entrevistada agora, né? Se fosse para ser entrevistada, se eu estivesse tocando, né, na época que eu tocava com muito mais frequência e me apresentando, assim, como uma artista, com muito mais frequência, tudo bem. Mas agora, assim, né, ainda bem que a Jandira está aqui, que é uma fuliã, inclusive, porque... porque a minha ideia é falar, assim, o que eles falam, sabe? Acho que é ser esse canal, assim. Não sei se é prepotência ou não, mas a minha vontade é essa, de ouvir essas vozes e divulgar essas vozes, né? Que queiram ser divulgadas. Amanda, você acabou respondendo um pouco, né? Mas você já participou de alguns editais, né? Qual foi a diferença participar para a Lei Aldir Blanc? O que acrescentou para você dentro dessa proposta, né? Pensando que a gente está no momento também de pandemia. Queria que você fizesse um pouco essa conexão de ter um edital, né? Que ele veio por conta de uma necessidade artística, né? E trazer um pouco da diferença de quando você participou de outros editais também. Quando eu participei de outros editais, assim, foi com um grupo, né? Com o Araúna e outras coisas que eu fui contratada, né? Para fazer uma trilha sonora e tal. Essa é outra coisa também que eu faço trilha sonora. Então, aí fui contratada e tal. Eu nunca tinha escrito um projeto só meu, né? Sozinha. E esse foi sozinho, assim. Eu contratei as pessoas, né? As pessoas que fizeram a capa, diagramaram e que fez a revisão e a gráfica, mas assim, entrevistar, coletar entrevista, transcrever, escrever o livro, e fui eu, né? Até porque acho que é muito importante isso, porque eu gosto de fazer isso. Então, foi a primeira vez, e isso salvou a vida, sinceramente, em vários aspectos. Porque eu estava num tempo sem trabalho, então financeiramente salvou a vida, mas não só financeiramente. Mas eu estive durante 3 meses em contato, entrevistando essas pessoas, transcrevendo essas pessoas e escrevendo o livro. Foi a vez que eu me senti mais plena fazendo alguma coisa, sinceramente. Eu gosto de escrever, mas quando o negócio vem com um pouco de pressão, né, eu entro em choque. Mas eu fiquei surpresa, realmente, muito surpresa de como que eu consegui fazer tranquilamente, assim, e escrever tranquilamente. É um livro pequeno, mas foram 70 páginas, né, que eu escrevi, fui transcrevendo, e isso foi de uma maneira muito leve, sabe? E foi muito importante, assim, nesse período, por uma questão emocional, mental, realmente, e eu sempre soube que eu queria fazer pesquisa, assim, é uma coisa que eu gosto. Mas eu tive certeza absoluta depois desse projeto, assim, certeza absoluta de que é isso que eu quero fazer até o fim da minha vida. Então, se quiser contratar para fazer pesquisa, gente,
Eu amo fazer pesquisa quando, enfim, várias pesquisas, mas isso é uma coisa que me move muito, então foi muito importante, assim mesmo. E até por uma questão de autoestima, né? Eu falei assim, cara, eu tô escrevendo um livro, olha só, olha o que eu tô fazendo, né? Eu nunca pensei óbvio que eu sonhava com essa possibilidade, mas nunca tinha botado muito em prática, né? Então, ter aberto esse edital, acho que não sei, talvez isso tenha acontecido com outras pessoas também. Por exemplo, o meu sobrinho que gravou um disco, né? E isso foi incrível. Ele tem 21 anos e gravou um disco. Então, e para mim, assim, foi isso, assim, de ter elevado essa autoestima nesse lugar, assim, de que é possível, que eu posso fazer, que eu consigo fazer, sabe? Que eu consigo escrever, mesmo que seja em 3 meses, que as coisas acontecem. Então, foi muito importante mesmo, assim, de vários aspectos. Eu acho que foi importante para a folia, a companhia ficou muito feliz, assim, isso foi muito emocionante para mim e ainda continua sendo. Então, acho que foi importante para diversos aspectos e para mim realmente foi muito importante. Assim. Você fez seu merchan, também vou fazer um pouco do merchan nosso. A Casa da Memória, ela também vem de encontro, né, com o anseio da população. Foi algo que foi pedido, solicitado em várias conferências municipais de cultura. E também é um plano de governo, né? Esse desejo, né, de ter um espaço de fomento à preservação da cultura material e imaterial. Então, queria que você desse suas sugestões, né, do que você gostaria que tivesse para a questão do fomento, né, da cultura, da preservação da cultura material e imaterial. Quais ações que você imagina que a gente poderia realizar para a valorização do patrimônio? Eu acho que sempre tem que prestar atenção onde todas as pessoas se reconheçam, assim, né? Nesse patrimônio. A gente tem no Brasil, assim, muitos patrimônios e várias cidades que são monumentos e muitas vezes a educação patrimonial tipo, isso é meio que embutido, assim, na galera e fala que no sentido valorize isso, né? Faça isso, nesse lugar muito impositivo, né? Preserve, seja bom, preserve a cidade, preserve tal, enfim. E não ouvindo as pessoas de fato, né? Então, ter um espaço em que a construção seja nivelada, assim, que seja democrática, onde as pessoas se vejam, eu acho isso super importante e que deve ser assim, para que não seja uma coisa muito impositiva. Eu vou falar um pouquinho assim de Ouro Preto, porque é a cidade que eu tive contato e que morei, né? Que também pesquisei educação patrimonial lá, então assim, é uma cidade um patrimônio da humanidade, então você imagina como isso acontece, né? Dentro da cidade, como que a educação patrimonial nas escolas é, né, uma coisa muito de cima para baixo. Então, preserva essa história. Então, tem uma estátua de Tiradentes, enfim, a cultura e a história africana contada só ali na senzala da Casa dos Contos, sabe? Então, a história, quem construiu aquela cidade foram africanos de diversas etnias, mas aquilo não está lá, e quando é falado de uma maneira muito errônea, assim, e as pessoas não se enxergam, 70% da população ouro-pretana é negra, então fica essa coisa imposta, todo mundo sabe de cor os poemas dos Inconfidentes, mas o Inconfidente era um bando de escravocratas, sabe? Então, essa coisa, sabe, muito imposta, todo mundo sabe de cor, as datas comemorativas e tal, mas ninguém se reconhece, a grande maioria não se reconhece. Inclusive tem uma escola no alto do morro, um Morro Santana, um morro lá, e aí tem pintado na escola. Eu sou do morro, eu também sou patrimônio. Eu achei muito forte quando eu vi. E também porque o Morro Santana é um dos primeiros lugares onde Ouro Preto surgiu.
né? Um dos primeiros lugares, Morro São João e Morro Santana, e que depois foi surgindo outras coisas, né? Os outros bairros, a Praça Tiradentes e tal. Isso me marca muito, e é isso que eu queria, tipo, falar, assim, né? Como que o patrimônio material e imaterial na cidade tem que ser algo onde as pessoas se reconheçam, né? Onde todos se reconheçam. A gente sabe mais ou menos, assim, um pouquinho, né? A história, vieram aqui, criaram, fizeram as primeiras olarias e veio a estrada de ferro, mas quem construiu a estrada de ferro ainda era o período escravocrata. Então, quem construiu? Quais mãos construíram as olarias? Quais mãos construíram a estrada de ferro, né? Quais mãos construíram essa cidade? A cidade não tinha ninguém, essa terra não tinha ninguém morando, e aí, né? Duvido que não existia algum povo ali na Serra do Mursa vivendo, né? Mas essas coisas foram apagadas e a gente só sabe a partir de ingleses e italianos. Então, acho que ter uma formação em que não valorize uma história única, porque essa história única a gente já sabe e já está cansada, inclusive, né? Eu, pelo menos, estou cansada. Mas essa história única que a gente já sabe, mas ouvir as vozes que construíram essa cidade de fato, né? As pessoas que construíram essa cidade de fato e o entorno, enfim. E um lugar onde as pessoas se reconheçam, assim, eu acho que é isso, onde todos se reconheçam, não só os emancipadores, não só as pessoas que emanciparam Várzea ou esses nomes, esses sobrenomes que a gente conhece, né? Mas as pessoas que construíram aí, também, né? Pô, muito obrigado, Amanda. Você queria deixar mais alguma consideração, alguma fala? Não, acho que é isso. Obrigada, gente. Valeu mesmo pelo convite. É isso, valeu mesmo. Pessoal, para a gente dar continuidade, então, agradecer a Amanda, ela e o Bola, né, falaram que eles teriam que sair mais cedo. Então, se alguém também precisar sair mais cedo, tiver algum compromisso, avise a gente. Agora, a gente vai chamar o Bola, né, Mestre Bola 7. E é a mesma dinâmica, Bola. Você começa a se apresentar, falar seu nome, um pouco da sua trajetória no município de Várzea Paulista, região. Boa noite a todos e a todas. Bom, primeiramente, eu gosto também muito de ouvir, e eu conheço a Amanda, assim, acho que de vista, foi muito legal as suas colocações, achei muito, parabéns pela caminhada também, viu? Muito legal. Eu sou Edevaldo, meu nome, conhecido como Bola 7, sou mestre capoeira. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aqui, porque eu estou com fone e eu estou na academia, está tendo uma aula aqui, eu que não estou. Então, essa história da sou mestre capoeira, tem uma história aqui em Várzea Paulista. Há 30 anos eu comecei um trabalho. Eu, diferente da Amanda, eu não nasci em Várzea Paulista. Eu nasci na Bahia, muito garoto para cá ainda, na cidade de Jacobina, vim com meus pais, aquela história do Nordeste, né? Do povo que vem para São Paulo também, tentar uma vida. Eu vim junto com meus pais nessa daí. E fui conhecer a capoeira aqui, em Jundiaí. Né? Foi uma coisa... Então, a minha relação com a capoeira sempre foi uma coisa muito profunda e marcante. Eu conheci a capoeira nos anos 80, o cara que trouxe capoeira para a região aqui na cidade de Jundiaí, que foi o mestre Galo, conheci esses mestres. E quando eu conheci, eu tive aquela impressão que era aquilo. Né? Quando eu vi a capoeira, eu me identifiquei menino. Isso eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos. Hoje eu estou com 50 anos de idade. Desde aquele dia eu nunca mais parei. Então foi uma identificação muito forte. Né?
E nessa caminhada de prática, eu falo sempre que a capoeira ela transformou minha vida nesse sentido de identidade, né? De a gente se reconhecer e falar, poxa vida, eu existo aqui, a capoeira me deu isso. E logo então era uma coisa que eu sempre vivia a capoeira muito de forma intensa. Nos anos 90, em 89, 90, nós viemos para cá, para a Várzea Paulista. Eu vim e onde eu comecei já a trabalhar com a capoeira. 90, na Vila Popular, era um espaço, eu era praticamente aluno ainda, mas comecei um trabalho, não tinha capoeira em Várzea Paulista, mas foi uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a dar aula, eu cheguei no espaço, tinha muita gente, só que tinha aula de judô, de karatê. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, essa galera é tudo do judô e do karatê. E a verdade, a recepção, os adolescentes, a criançada, estava tudo esperando a aula de capoeira. Então isso para mim já foi muito forte. Eles estavam tudo esperando a minha aula, eu falei, todo mundo ia fazer capoeira. Foi um negócio assim, de primeiro, foi muito forte para mim. E ali, no primeiro momento, sem experiência, eu falei, puxa vida, tá tudo no meu nome agora. E aí eu comecei esse trabalho na Vila Popular, com a molecada do bairro. Isso nos anos 90. Essa molecada, depois de lá, eu fui andando por Várzea Paulista, em vários outros locais, e sempre esse pessoal me acompanhando, né? Então a gente trabalha essa coisa dos discípulos, né, que acompanha, e a galera, eu tenho pessoas que estão junto comigo desde essa época até hoje. E logo mais eu comecei a trabalhar em vários projetos aqui da cidade também, né? Alguns projetos como Casa do Adolescente, que teve um movimento muito grande aqui na cidade, né? E muita gente passou. O PET, enfim, todos os projetos estavam ligados à cidade e sempre ligado também, trabalhei sempre junto também em parceria com o poder público, sempre tivemos essa parceria também. Então sempre foi um trabalho que, a partir desse ponto, a capoeira também ela começa a quebrar alguns paradigmas também, né? Uma que ela sofria sempre o preconceito grande da sociedade, né? Pela sua origem, por toda a história que todo mundo sabe, né? E quando eu comecei a trabalhar com a massa, porque a gente trabalhava com muita gente, nesses anos 90, 2000, era muita gente, isso começou também a capoeira ganhar um espaço, né? Eu não falo nem só o Bola 7, mas o trabalho começou a ganhar um espaço e a capoeira se tornou uma coisa conhecida e reconhecida também dentro da cidade. Então, isso para mim sempre foi um ponto, né? E a partir daí, a gente começou, eu comecei a acreditar sempre naquilo, trabalhar com a capoeira de uma forma que é arte, cultura, a gente sabe das dificuldades. Eu sempre parti para um ponto de acreditar, né? E essa questão de acreditar, eu tinha que tomar algumas decisões, que era trabalhar, viver da capoeira, que era ser profissional da capoeira. E isso eu comecei a perceber que só dependia de mim, porque eu não tinha nenhuma referência de outras pessoas que vieram de onde eu vim, né? E que tivesse sucesso ou conseguisse sobreviver e sustentar a família. Eu fiz isso, né? Tanto é que nessa época eu comecei a conversar com meus amigos que treinavam junto, o pessoal tudo da capoeira. Cara, eu tô a fim de começar só a dar aula de capoeira. Mas foi unânime, todo mundo. Pô, você tá maluco, rapaz? Eu tinha um trabalho numa empresa, você tá louco? Isso meus amigos da capoeira, a galera experiente, não, você tá louco, não sai não, fica lá. E eu fiquei muito decepcionado, né? E eu falei, caramba, cara, nem os caras que estão lá não acreditam, né? Como é que é isso?
E aí eu falei, mas eu estava determinado. Eu falei, cara, eu vou conversar com a minha mãe. A minha mãe, né, uma baiana sábia também, né, e sempre muita amiga, muita parceira, sempre apoiou também a capoeira, apoiava minhas ideias. E eu cheguei, mãe, eu estou a fim de sair lá do trabalho e só dar aula. Ela olhou para mim, você sabe que não vai ser fácil, né? Mas se é isso que você quer, vai. Eu só precisava disso. Eu fui, larguei o emprego, fui, cara, mas foi difícil. Esse primeiro ano foi difícil. Cara, passei uns perrengues, mas nunca mais parei. E aí, desde esses anos, foi 94, 95, desde 95 eu vivo só da capoeira como profissão. E nunca mais deixei. Então, é essa a minha história, né, dentro do trabalho. E aí, o que aconteceu? De 95 até a única vez que eu parei de trabalhar foi agora, na pandemia. São mais de 30 anos de trabalho. Quando eu cheguei, na pandemia parou. Nunca tinha acontecido isso, né? Não tinha trabalho. Foi muito forte. Até aí foi o que aconteceu. Bola, queria que você falasse da importância, né, da premiação, do Prêmio Trajetórias, da Lei Aldir Blanc, né? Como que é isso para você? Qual que é a importância de ter essa premiação, reconhecimento, né, da sua trajetória? Olha, eu vejo, Vinícius, isso e não só a premiação para mim, mas eu acho que a Lei Aldir Blanc como um todo, né, eu vi como uma necessidade de verdade, né, dentro da nossa história, dentro do nosso país, né, uma necessidade mesmo. E quando saiu essa lei, eu fiquei super entusiasmado também, principalmente porque eu estava com muitos amigos, a gente tem uma rede de contato muito grande, e eu comecei e ninguém estava ligado. O pessoal muito desacreditado, porque, por exemplo, a maioria, 90%, nunca tinha escrito um projeto, né? Nunca tinha escrito um projeto. Então, ninguém acreditava que isso era para eles, que era para a cultura, que a gente ia ter. E eu, quando saiu isso daí, eu peguei... quando saiu o prêmio que nós começamos a escrever, eu comecei também incentivar a galera também a fazer, vai lá na sua cidade, no seu estado, corre atrás, é importante. E pessoas que tinham trabalhos que tinham um impacto muito grande na cultura da cidade. Então, eu fiz isso. Para mim foi muito, eu acho que é um marco também, porque essa verba que tinha da cultura, né, que nunca veio para a cultura, então foi uma forma do dinheiro chegar também, né? Para mim foi muito importante pensando nessa questão, que veio o dinheiro que era da cultura, porque se não fosse essa lei, não, a gente não ia ter esse auxílio, com certeza. Então, eu fiquei bem satisfeito nesse sentido, né? E a premiação, tudo isso veio na melhor hora, né? Com a necessidade mesmo, porque não tinha como a gente se manter. Veio na hora que precisava mesmo. E a gente sempre se sente que faz parte desse patrimônio, dessa história da cultura. Cada vez mais, quando isso acontece, só reforça aquela nossa caminhada aqui, né? O que a gente faz no dia a dia. Então, assim, o prêmio ele vem para reforçar, né? Para reforçar a nossa continuidade, para trabalhar motivação também na galera, né? Motivar e falar, olha, você não está sozinho, né? Você não está sozinho, vamos junto. Então, eu vejo sempre o prêmio também com essa questão do incentivo. Então, quando eu recebi da trajetória, isso para mim é importante também, que são, né, como não só eu, mas uma galera, é a galera que faz a cultura, que faz a arte na cidade. Eu vejo que, lógico, poderia ter muito mais prêmios, né? Mas, da minha parte,
foi a primeira vez que eu recebi um prêmio da cidade, né? Com todo esse tempo que eu trabalho também, eu acho que nunca teve isso também, de premiação, o reconhecimento pelo o seu trabalho, né? Então, foi muito legal, foi gratificante, né? E onde você espera ver a capoeira, né? Onde que você gostaria de ver a capoeira? Quais espaços? Como que ela pode agregar no dia a dia, né? Do cidadão, das crianças, dos jovens? A capoeira é uma cultura popular, né? Quando a gente fala que ela é cultura popular, eu penso sempre que a capoeira ela tem que estar nos espaços públicos, nos espaços educacional, né? Nos espaços de ensinamento, porque a arte, a cultura, tem um monte de lei, mas é a mesma questão. Eu pego até um pouquinho da fala da Amanda, que é a questão do reconhecimento, né? De se reconhecer também. Então, eu vejo que quando a gente chega, por exemplo, nós estamos com um projeto dentro da escola, das escolas municipais, eu acho que eu sempre coloco, eu acredito que eu quero ver um dia a capoeira nas escolas públicas, né? Seria super importante, porque é uma cultura nossa, é uma cultura que tem um monte de lei para trabalhar a cultura afro, para trabalhar a africanidade, e a capoeira, eu vejo que ela movimenta e anda em todos esses territórios com uma certa facilidade de movimentação, né? A gente tem todo esse cuidado. Então, eu espero que a capoeira ela tome isso também dentro da sociedade, um reconhecimento também, né? E sempre uma contrapartida também, principalmente, acho que dos nossos governantes, né? Que tem esse reconhecimento, porque eu acho que tem que ter sempre essa troca também. A sociedade ali se identificando e o poder público selando essa prática também. Eu espero isso, que a gente consiga chegar muito mais longe. Bem legal, Bola. Para a gente fechar um pouco, queria que você desse alguma ideia, alguma sugestão, né, em relação à preservação do patrimônio, mas assim, pensando que hoje a gente está fazendo um pouco isso também, né? A gente está registrando um bate-papo que as gerações futuras vão poder ter acesso, vão poder conhecer um pouco do Bola, falando, né, no dia de hoje. Então, a gente entende que a preservação ela não acontece só com coisas do passado, né? No presente a gente está aqui guardando um pouco, né, desse cenário. Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Você até comentou da questão da capoeira dentro das escolas, é uma forma também de preservar, né, a cultura afro-brasileira. Né? Com certeza. O que a gente espera? Porque tem dentro da cidade o que eu vejo. A gente tem muitas ações. Então, eu vou falar da capoeira, porque eu represento a capoeira aqui. Só que a gente tem muitas ações. A gente trabalha. Eu não parei um momento. Na pandemia eu parei, mas trabalhando online. Então, a gente está sempre fazendo ações. E, às vezes, né, eu desse lado, do lado daqui, cada vez eu vou acreditando que esse é o caminho. A gente fazer as ações que precisam ser feitas para que a coisa aconteça. Então, a capoeira, por exemplo, ela já é tombada, a roda de capoeira, ela é um patrimônio imaterial, ela já faz parte do patrimônio. A capoeira, ela ser tombada dentro da nossa cidade, né? Eu vou falar da minha pessoa que trabalho pela capoeira e que a gente tem feito também. Eu vou falar que eu não espero, eu espero sim, eu espero porque a gente está trabalhando para isso também, né? Para que os jovens, o futuro amanhã também, a gente deixe esse legado. Eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho como missão, deixar um legado também, né, para os mais jovens também, principalmente nessa questão de identidade. A capoeira
a gente começa a se identificar e ter uma identidade. E eu espero isso, né, que a gente, nessa Casa da Memória aqui, tenha um espaço e que converse com as pessoas, né? Com as pessoas que representam também, né, Vinícius? A última fala ali de se identificar, é importante a gente conversar com as pessoas também, que tem a representação. Eu já participei de muita coisa, as pessoas falou tanta coisa, eu estava ali, cara, e eu parecia que era um invisível, né? Porque ninguém me perguntou nada sobre aquele assunto que cabia, né? Porque a gente tem a vivência diferente, né? A gente pode passar aquilo, mas só quem vivencia que consegue. Então, eu espero que... Eu não posso falar dos outros segmentos, mas da capoeira, que ela tenha esse espaço mais legítimo, né? E que a gente tenha um legado. É isso, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Com certeza. Pô, muito obrigado, Bola. Se tiver alguma consideração, alguma pergunta ou qualquer fala, fica à vontade aí. Bom, eu só quero agradecer a cada um de vocês pelo espaço também e parabenizar a todos os fazedores também que estão presentes aqui também, né? Os colegas também, e a caminhada é longa, e sempre a gente continuar. A caminhada é longa, né? A gente já sabe o caminho das pedras e continuar fazendo. E eu estou no meu espaço aqui também, não é merchandising, mas a gente tem um espaço aqui, e esse espaço ele é um ponto de cultura. E eu quero também começar a convidar o pessoal também da cultura que venha conhecer, quem quiser um projeto, vir um dia, quer gravar, quer fazer alguma coisa, meu espaço está aberto aqui também. Era mais isso. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Poderia se apresentar, falar seu nome, né, um pouco da sua trajetória pela cidade, pela cultura da região. Tá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Na verdade, assim, meu nome é Jandira Lúcia Biagio, descendente de italianos. Nasci, na verdade, na cidade de Jundiaí, porém, sempre vivi em Louveira, onde a gente até hoje ainda tem lá uma propriedade. Então, assim, eu sou da roça, tá? Para começo de assunto. Aí, depois que eu casei, vim para Várzea. Fiquei uma temporada em Várzea, voltei para Jundiaí e voltei para Várzea. Então, tinha que ficar aqui. Há 40 anos eu estou aqui em Várzea. Na verdade, assim, minha trajetória foi, assim, bem mirabolante, né? Porque eu comecei, na verdade, no esporte, né? Com 4.0, eu percebi que eu precisava de alguma atividade, as filhas já estavam grandes e precisava, assim, uma qualidade de vida. Dentro, assim, de muitas limitações, eu, assim, adentrei fiz ginástica, fazia ginástica, jogava vôlei, né, participava de várias atividades para poder, assim, lá na frente me inserir, assim, dentro da cultura, né. Então, fiquei alguns anos participando de um grupo daqui, grupo dali, um me chama para cá, outro chama para lá, e vão dançar quadrilha, e vão montar uma quadrilha junina, tá? E aí foi assim, conhecendo pessoas, participei na verdade, assim, a gente fazia sarau, ia conhecendo aquela galera legal. Foi quando implantaram, né, o Conselho Municipal de Cultura aqui na cidade, onde até hoje eu faço parte, né? Já são 13 anos, entra, sai, continuo, né, de membro do conselho. E assim, é uma infinidade, dizer. Cantava na orquestra de violeiro, fui catireira, puxadeira de palma, como a Amanda lembrou, né? Faço parte da Companhia de Folias e Reis aqui da cidade. Participei muitos anos assim consecutivos do Revelando São Paulo, né? Que assim me honrava muito. O que mais? Nossa, fiz parte da
primeira eliminatória do hino de Várzea, o hino da cidade, que Várzea até então não tinha. Então, eu fui convidada a participar da primeira eliminatória, não foi assim a final, onde definiu, né? Mas a primeira, assim, com muito orgulho, tem meu nome lá na história. Deve ter um livro ali que eu lembro que eu assinei e ficou meu nome lá como... fui convidada, assim, né? Por fazer parte, né? Tá sempre interagindo dentro da cultura, esporte. Eu era, assim, tinha uma vida muito ativa. E assim fui, né, cada vez pegando mais coisas dentro da Folia de Reis, que é o que mais, assim, não que eu mais me destacava, tem outras coisas, né, inclusive coral, Várzea Encanto, até hoje também faço parte do coral, cantei, que nem fala na orquestra de violeiros, participamos de, creio, uns 8 anos de viola com feijão, né, que era assim, uns 3 meses, por exemplo, a gente tinha alguns bares e lanchonetes que a gente fazia participação com a orquestra, depois eu dançava catira, né, eu e o grupinho, né, não estou falando só de mim, estou falando da minha trajetória, mas éramos um grupo. E assim, dentro desse meio aí, a gente conhece muita gente, e gente como a gente, né, simples, humilde, eu não nego o meu sangue, a minha descendência, né? Então, venho da roça e ponto, não tem que, sabe, ficar enfeitando muito. Então, eu fui me descobrindo, né, nesse meio tempo, para me adentrar, assim, nesse meio, né, da cultura, seja cultura, esporte, seja o que for, o que vinha, eu contribuía, participava, aprendi muito. Na verdade é essa, aprendi muito. Muito bem. Jandira, então, você está representando, de certa forma, né, os grupos que você falou, a Companhia de Santos Reis, Sim, Orquestra de Viola, né, pessoal da Catira. E como sim. que é para você, né, a importância de ter a premiação no Trajetórias, você receber essa premiação e representar esses grupos na cidade? Então, Vinícius, para mim, assim, foi assim, eu posso dizer que foi tranquilo, porque, assim, foi acontecendo, foi uma coisa, assim, começou lá embaixo, eu fui crescendo, então eu tinha tudo isso na mente e essa vontade de estar sempre interagindo, né, participando, e não, assim, por vaidade nem nada, mas por fazer bem para o meu ego, entendeu? Acho que uma coisa que lá atrás eu não pude fazer, né, por conta de outros compromissos, então eu assim, para mim foi o máximo, né? Foi muito bom estar dentro, né, desse projeto aí, dessa lei aí, e foi isso, né? Foi muito bom, muito gratificante. Foi mesmo. O Luiz chegou aí também, seja bem-vindo. Jandira, poderia falar para a gente alguma sugestão, alguma ideia que você tem de preservação do patrimônio para a cidade? Então, Vinícius, como Amanda e o Bola, assim, não tiraram as palavras da minha boca, né? Mas eu comparei assim ao que eu já tinha em mente, né? Principalmente o Bola, quando falou-se assim de inserir nas escolas o jovem, as crianças, né? Isso é muito importante, não porque a gente já sabe ou isso, aquilo, mas eu acho muito importante. Acho que um dos pontos principais é esse, atingir essa faixa etária, né? Nas escolas, divulgar, né, mostrar, porque muita gente, mesmo os adultos, não sabem, né, que existe a Casa da Memória, que Várzea tem toda essa história, né, desde lá de trás, né, inclusive o hino conta alguma coisa, né, o hino de Várzea, né, que eu lembro muito bem, sempre tenho, assim, até um pouco de orgulho, né, quando fala-se do hino, que conta a história, que, né, inclusive eu tenho essa participação mínima, mas é muito gratificante. Então, eu acho assim que o que eles falaram, principalmente o Bola, né, que era mais ou menos o que era a minha ideia, não é a minha ideia, né, de inserir nas escolas. Você também falou que já participou do Revelando São Paulo, né? Sim. Então, queria que você falasse para a gente um pouco qual que é a diferença da participação de editais, né, prêmios e programas como o Revelando São Paulo, porque você vivenciou na pandemia, né, da questão da Lei Aldir Blanc, esse período de Sim, isolamento, né? Fala um pouco dessa sim. diferença.
dos editais? Principalmente na minha idade, né? Nossa, era mais complicado ainda. E a gente sente aquele impacto, né, de não poder estar presencial, não ter aquele contato, né? E a questão do Revelando é bem isso, né? Eu mesmo eu tinha contatos com várias etnias, né? Indígenas, os quilombolas, é muito, não dá para lembrar tudo, né? Mas então, o Revelando São Paulo, assim, era um leque, né, para gente que não tinha acesso a esse tipo de evento, para nós era um orgulho. Inclusive, o primeiro ano, eu fui atrás do caminhão de bombeiro lá da CRUP, né? Fui eu que fui atrás lá, empresta o caminhão de bombeiro. A gente fez aquele cortejo, né? Quando a Santa, que representava, né? Na época, nossa, e tudo foi muito, muito importante, Vinícius. A gente tinha aquela emoção, né? A flor da pele, assim, aquela coisa assim né? Do fazer, né? Do gostar e do fazer, né? Porque não basta também gostar. Se você não faz, né? Parece que não completa. Mas é bem isso. Foi muito importante, todos esses anos. E agora do Prêmio Trajetórias, da Lei Aldir Blanc, que estava em isolamento, e vocês puderam apresentar alguma coisa, mesmo isolados. Qual que é a importância disso? É outra coisa, né? Que, como eles também já falaram, né? Foi uma coisa assim que veio a calhar, né? Foi uma verba assim que creio eu que muita gente foi muito bom, né? Foi muito importante, não só por isso, né? Até para identificar muitos artistas que estavam assim no anonimato, né? Muitos se inscreveram, né? E tiveram acesso, né? A essa verba e mostraram o trabalho, né? Na real mesmo, o que faz, né? Os anos, a participação, sabe? Eu acho que foi muito importante isso daí. Acho que a maioria, né? Pensa dessa forma. Jandira, nem doeu, tá vendo? Foi bem Não doeu? tranquilo, né? Ah, doeu menos que a vacina do Covid. Ah, não, mas é Então assim é isso. mesmo, Vinícius. Acho que Uhum. é um fato assim normal, né? Para quem eu participei de outras lives já, mas sempre é uma experiência nova, né? Não pelo pessoal em si, mas é o fato de você saber que você não só pelo comportamento, a gente tenta ficar o mais light possível, mas é aquela coisinha aqui normal. Muito obrigado. Se tiver mais alguma coisa para falar, uma consideração, uma pergunta, fica à Tá, vontade. pergunta sempre vai ter, a gente está sempre aprendendo nessa vida, mas acho que o mais forte, o mais, assim, nesse momento, é agradecer também a consideração, né, o convite, gostei muito de estar participando, é mais um pontinho, mais uma estrelinha, talvez, para que, né, a gente possa ter mais incentivo cada vez mais. E sempre aprendendo com vocês, agradeço e me desculpe alguma falhinha aí, algum erro. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Por nada.